Você já teve a sensação de que o amor não era para você? Que, depois de certa idade, tudo o que restava era apenas aceitar a solidão como companheira? Pois, eu também pensava assim. Até que, aos 63 anos, algo mudou dentro de mim. E a vida, teimosa como só ela, me provou que nunca é tarde para ser amada de verdade. Meu nome é Cecília. Hoje estou contando minha história de amor, luta e superação. Já passei por muitas coisas nesta vida. Vou lhe contar tudo neste relato. Eu nasci no interior de Minas Gerais, numa cidadezinha cercada por colinas verdes, cheiro de terra molhada e café passado no coador de pano. Cresci ouvindo o canto dos galos de madrugada, sentindo o calor do fogão a lenha e vendo minha mãe rezar o terço todo final de tarde. A vida era simples, mas dura. Desde cedo, aprendi que mulher precisava ser forte, mesmo quando tudo dentro da gente queria desabar. Aos 19 anos, me casei com o primeiro homem que me pediu em namoro. Não porque era amor, mas porque era o que se esperava de mim. Fui mãe com 20. Com 23, já carregava nos braços 2 filhos e um cansaço que parecia não ter fim. Meu marido era um homem seco de palavras, duro de sentimentos. Nunca levantou a mão para mim, é verdade, mas também nunca estendeu os braços. A vida ao lado dele era como caminhar por uma estrada longa e silenciosa, onde você segue por obrigação, e não por escolha. Foram 38 anos de casamento. Sim, você leu certo. 38 anos vivendo com alguém que me via mais como uma extensão da casa do que como uma mulher. Cuidava dele, dos filhos, da comida, da roupa, das contas. Mas ninguém cuidava de mim. Eu fui esquecida até por mim mesma. Quando ele faleceu, há 3 anos, o que senti não foi luto. Foi culpa. Culpa por não estar chorando. Culpa por sentir um alívio escondido entre as rugas do meu rosto. Era como se, pela primeira vez, eu pudesse respirar sem pedir permissão. Mas a solidão, essa sim veio com tudo. Os filhos cresceram, tomaram seus rumos. Me ligavam uma vez por semana, às vezes nem isso. Meus dias passaram a ser preenchidos com silêncio e lembranças. A casa, grande demais, ecoava os passos que antes eram ignorados. E eu me vi, aos 60 anos, sozinha. Eu me olhava no espelho e não reconhecia a mulher ali. Onde estava a menina sonhadora que escrevia poemas num caderno escondido? Onde estava o brilho no olhar, o desejo, a esperança? Foi numa dessas manhãs, ainda de camisola, cabelos bagunçados, café frio na mão. Que senti algo dentro de mim gritar. Eu merecia mais. Eu ainda estava viva. E viva não é sinônimo de sobrevivente. É sinônimo de pulsar, de recomeçar, de sentir. Foi então que decidi que, mesmo com medo, eu ia me redescobrir. Comecei a caminhar pelas ruas da cidade, sem rumo. Entrei numa biblioteca pública, coisa que não fazia desde a juventude. Peguei livros de poesia, de romance, de espiritualidade. Encontrei consolo nas palavras de Cecília Meirelles, esperança nos versos de Manuel de Barros, e fé em cada página da Bíblia que voltei a ler com o coração mais aberto. Me inscrevi num curso de pintura para iniciantes. Eu, que nunca segurara um pincel. Ali, conheci pessoas novas, ouvi histórias parecidas com a minha. Algumas tinham chorado tanto quanto eu. Outras ainda choravam. Mas havia riso também. E era esse riso que eu queria resgatar. Foi num desses encontros que conheci Paulo. Ele era diferente. Tinha 65 anos, olhos calmos, mãos de artista. Pintava com a alma e falava devagar, como quem saboreia as palavras. Não me olhou como um homem. Olha uma mulher desejável. Me olhou como quem enxerga um ser humano com história, com dores, com valor. No começo, resisti. Desconfiava de tudo e de todos. Achava que era gentileza demais, atenção demais, carinho demais. Para mim, que nunca tivera nada daquilo. Mas ele foi ficando. Respeitando meu tempo, meus silêncios, minhas lágrimas escondidas. Um dia, numa tarde chuvosa, sentados debaixo do alpendre da escola de artes, ele segurou minha mão e disse apenas: "Você merece ser feliz, Cecília. E eu quero estar aqui quando isso acontecer." Naquele instante, algo dentro de mim desabrochou. Eu, que achava que amor era coisa para jovem, descobri que amor verdadeiro não tem idade. Ele tem presença, tem respeito, tem olhar que acolhe e coração que escuta. E foi ali, aos 63 anos, que minha história de amor começou. Se essa história dessa mulher está tocando seu coração, deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal e mostra que você quer ouvir mais histórias reais como essa. Se inscreve aqui no canal e ativa o sino para não perder nenhuma das próximas histórias que estão por vir. E se você conhece alguém que também precisa ouvir algo assim, compartilha. Às vezes, uma história simples pode transformar um dia inteiro. Obrigada por estar aqui e ouvir com o coração. Meu nome é Cecília. Hoje estou contando minha história de amor, luta e superação. Já passei por muitas coisas nesta vida.
Vou lhe contar tudo neste relato. No início, confesso, eu não queria acreditar no que estava sentindo. Era um medo antigo, enraizado, como se o tempo tivesse ensinado meu coração a não se entregar mais. Quando Paulo sorria para mim, eu olhava pro chão. Quando ele se aproximava, meu corpo tremia como o de uma adolescente assustada. E era engraçado. Porque, com 63 anos, ninguém espera viver aquele frio na barriga outra vez. Mas Paulo, ele não tinha pressa. Era como se ele entendesse cada cicatriz minha sem que eu precisasse explicar. A gente se encontrava 2 vezes por semana na escola de pintura. Depois da aula, ele me oferecia uma carona. Às vezes, íamos tomar um café num lugarzinho perto da praça, aquele com mesinhas de madeira, cheiro de bolo quente e lembrança de vida simples. Ele falava pouco, mas escutava muito. Me perguntava da minha juventude, dos meus filhos, dos meus medos. E eu, que sempre fui contida, percebi que estava abrindo minha alma feito caderno velho, mas cheio de páginas em branco ainda por escrever. Cecília, você já pensou em pintar o que sente? Ele perguntou um dia, olhando o meu quadro ainda inacabado. Eu nem sei o que sinto, Paulo, respondi com a voz embargada. Então pinta assim mesmo. Pinta o que vier. Às vezes, a gente entende o sentimento só depois de colocá-lo para fora. Aquilo ficou na minha cabeça. Naquela noite, sozinha no meu quarto, tirei a tinta da bolsa, peguei uma tela nova e comecei a pintar. Não pintei flores nem paisagens. Pintei uma mulher de olhos fechados, cercada de vento e cores. Era eu. Pela primeira vez, eu estava ali. Inteira, confusa, viva. Dias depois, mostrei o quadro ao Paulo. Ele olhou em silêncio por um tempo. E depois, com a voz baixa, disse: Você se encontrou. Naquele dia, ele me abraçou pela primeira vez. Foi um abraço demorado, respeitoso, mas cheio de calor. E ali, naquele gesto simples, eu entendi. Ele não queria me consertar, não queria me salvar. Ele só queria caminhar ao meu lado, me dar a mão e dizer: Você não precisa mais seguir sozinha. Começamos a nos ver fora da escola de pintura. Ele me levou para conhecer a praia, algo que eu nunca tinha feito na vida. Senti a areia nos pés, o cheiro do mar, o som das ondas, chorei de emoção. Ele segurou minha mão, como quem segura um tesouro. Cecília, eu quero viver tudo isso com você, sem pressa, sem cobranças. Mas eu quero, você não acha que é tarde para isso, Paulo? Perguntei, com a voz baixa. Nunca é tarde. Quando a alma ainda pulsa. E ela pulsava. De um jeito novo. De um jeito que eu nunca tinha sentido antes, nem mesmo nos meus 20, nem nos meus 30. Porque agora era diferente. Não era paixão adolescente, era amor consciente. Amor que aceita as rugas, o tempo, as perdas. Amor que não exige corpo perfeito, mas presença verdadeira. Amor que olha para dentro e enxerga beleza onde o mundo não costuma olhar mais. Tivemos nossos desafios, claro. Meus filhos estranharam no começo. Mãe, tem certeza disso? Ele tem idade, mas vocês mal se conhecem. Você ficou viúva há pouco tempo, mas eu sabia que o que sentia era real. E o Paulo não se intimidou. Teve paciência. Conquistou um por um. Cozinhava com carinho, ajudava a arrumar a casa quando eles vinham, se mostrava presente sem invadir. Com o tempo, meus filhos entenderam, eu estava feliz. E, mais do que isso, eu estava viva. Paulo me pediu em namoro de um jeito engraçado. Cecília, a gente já tem rugas, mas ainda pode namorar, né? Eu ri. E disse que sim. Passamos a dormir de conchinha nas noites frias, a rezar juntos de manhã. A pintar juntos nas tardes de domingo. Ele dizia que cada dia comigo era uma nova cor na paleta da vida dele. E eu? Eu sentia que, enfim, estava pintando a minha história com as próprias mãos, e com amor. Aos 63 anos, descobri que o amor verdadeiro não é aquele que arrebata. É o que acolhe, escuta, entende, respeita. E mesmo que o mundo lá fora dissesse que essa fase da vida era só para cuidar dos netos, fazer tricô e lembrar do passado, eu estava provando que o presente podia, sim, ser o capítulo mais bonito da minha história. Aos poucos, eu fui percebendo que o amor não precisava ser barulhento, nem cheio de promessas mirabolantes. Ele podia ser silencioso, leve e constante. E foi assim que Paulo me ensinou a viver o tipo de amor que eu nunca tinha experimentado. Um amor maduro, gentil e verdadeiro. Nossos dias seguiram com simplicidade. Ele passou a dormir em casa aos finais de semana. A gente fazia compras juntos na feira, escolhia frutas como se estivesse em um ritual sagrado, e voltava de mãos dadas pela calçada, rindo das histórias que contávamos um ao outro. Na cozinha, ele cortava os legumes enquanto eu preparava o arroz. Na sala, ele me abraçava durante os filmes e cobria meus pés com uma manta. E todas as noites, antes de dormir, me beijava a testa com aquele carinho que me fazia sentir segura, desejada e, pela primeira vez, amada de verdade. Nossos amigos
Começaram a comentar: Cecília, você tá com um brilho diferente nos olhos. Menina, que pele bonita. Você tá rejuvenescida, mulher. E eu sorria, porque sabia que não era creme nenhum. Era o amor. Amor faz isso. Ele acende a alma, colore os dias cinzas, faz brotar vida até em coração que jurava que tinha secado. Teve um dia, em especial, que ficou marcado para sempre. Estávamos na varanda, assistindo o pôr do sol, quando Paulo me olhou com os olhos cheios d'água. Cecília, eu sei que a gente não tem a vida inteira pela frente, mas o tempo que tivermos, eu quero que seja ao seu lado. Eu te amo. Você é o amor da minha vida. Eu não respondi com palavras. Naquela hora, me aproximei, segurei o rosto dele com as duas mãos e o beijei. Um beijo lento, profundo, com gosto de verdade. E foi naquele momento que eu entendi o que era ser amada. Não admirada, usada ou suportada. Amada. Inteira. Com todas as minhas rugas, meus medos, minha história. Foi também naquele mês que ele me fez uma surpresa. Organizou um pequeno jantar na casa da filha dele. Luzes Bikes, música instrumental. Tocando ao fundo, flores do campo na mesa e nossos filhos sentados ao redor. Ali, diante de todos, ele se ajoelhou, sim, aos 65, e disse: Cecília, você aceita se casar comigo? Mesmo que a gente já tenha vivido tanto, eu quero viver o que falta contigo. Eu ri, chorei, tremi. E disse sim. Nos casamos no civil, com uma festinha singela no salão da igreja. Eu usei um vestido azul claro que ganhei de presente da minha neta. Paulo usou um terno simples, mas com aquele olhar cheio de orgulho. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. O mais bonito? Foi perceber que a vida pode ser surpreendente quando a gente escolhe continuar acreditando, mesmo depois de tantas quedas. Hoje, acordamos cedo, tomamos café juntos, caminhamos pelo bairro de mãos dadas. Nos finais de semana, viajamos para lugares simples, só nós dois, em busca de paz. E nas noites silenciosas, agradecemos a Deus por termos nos encontrado, mesmo depois de tanto tempo. Às vezes, sento sozinha na varanda e olho para o céu. Penso em tudo que vivi, em tudo que suportei. E sinto uma gratidão profunda. A mulher que fui aos 40, cansada, invisível, desacreditada, jamais imaginaria que aos 63 estaria vivendo o melhor da sua vida. O coração ainda pulsa forte. O corpo ainda sente. A alma, essa, renasceu. E se hoje eu posso deixar uma mensagem para quem me ouve, é essa: nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para amar. Nunca é tarde para ser feliz. Não importa o que você viveu. Não importa quantas vezes te disseram que já passou seu tempo. Que você não serve mais, que agora é só esperar os dias passarem. Não acredite nisso. Seja você com 40, 50, 60 ou mais. Se o coração ainda bate, então ainda há chance. Porque o amor, o verdadeiro, não tem data de validade. Ele chega quando a gente menos espera. E, às vezes, é depois dos 60 que a gente entende o que é ser amada de verdade. Obrigada por ouvir minha história. Come amor, Cecília.